Abra no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Profeta Isaías, capítulo 59. Vamos ler os versículos 1 e 2. Isaías 59, versículo 1, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Amém. Meu Deus, obrigado pela oportunidade, a segunda este dia, de ouvir a Tua palavra, a Tua voz. Estamos aqui, Senhor, com esse desejo no coração, não, Pai, com vontade de ouvir doutrinas humanas, nem autoajudas, mas queremos a Tua boa palavra, aquela que nos edifica, que nos fortalece, é dela que precisamos, e é o Espírito Santo, meu Deus, que nos convence. Por isso, meu Deus, que esse Espírito tenha liberdade nessa noite, que Ele me use com poder, com graça, que eu não atrapalhe a mensagem, a pregação da palavra de Deus, e que esse Espírito possa encontrar corações abertos, ouvidos abertos, e que essa palavra, meu Deus, possa dar frutos. Senhor, eu te peço que derrubes qualquer barreira de impedimento, toda distração, Pai, para que o teu povo possa ouvir, para que pessoas possam se render a Ti nessa noite, que seja uma noite de bênção, de edificação, através da Tua palavra, e que o Senhor seja glorificado. Assim oramos, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Podem sentar. Queridos, eu acredito, não sei se você já passou por essa experiência, mas descrever uma pessoa fisicamente não deve ser fácil. Não sei se algum dos irmãos já teve essa desagradável oportunidade, né, ou necessidade de ter que descrever o rosto de uma pessoa para alguém, sem essa pessoa jamais ter visto. É difícil, eu não consigo me ver fazendo isso. Primeiro porque quando acontece, não é? Mesmo quando não acontece, mas quando acontece algum caso de algum assalto, alguma coisa, eu não consigo, não é? A situação é muito ruim, você não consegue visualizar o rosto com detalhes, né? Ou os rostos. Eu acho que isso não é tarefa fácil. Não sei se alguém já passou por essa experiência, mas eu acho que eu não conseguiria. E mesmo que eu tivesse que fazer, ainda que eu tivesse que fazer um retrato falado, né, que é assim que a gente chama, seu, de você que eu conheço, para uma pessoa que nunca te viu, eu acredito que você ficaria surpreso. Ou se eu visse o meu retrato de você me descrevendo para uma pessoa, né, eu chegaria, né, pegar aqui o pastor Paulo como exemplo, eu diria, pastor Paulo, sei lá, 1,70 m, 60 anos, 61, quebrar seu galho, 60, cabelo branquinho e tal, mas o olho dele, sei lá, o olho é um olho, o nariz é um nariz, a orelha, não sei, aí a gente vai ali tentando, né, da melhor maneira possível, descrevendo, e a pessoa que nunca viu, vai tentar ali traduzir no papel da melhor maneira. Se eu pego esse resultado e entrego para o pastor Paulo, eu acho que ele me dá uma surra. Ele olhar e falar assim, cara, que negócio é esse? Você não me conhece, não? Eu não tenho nada a ver com isso aqui. E eu diria o mesmo. E você me conhece, me vê, não é? Mas, mesmo assim, se a gente tivesse que descrever para uma outra pessoa, o resultado, irmãos, na maioria das vezes seria desastroso. Muito próximo, talvez, não é? Mas com diferenças gritantes. E o homem também é assim, principalmente no tocante ao espiritual, caráter, personalidade. Da mesma maneira, se eu tivesse que descrever você, apenas o seu caráter, a sua personalidade, eu tivesse que falar de você para alguém, e eu diria, não é? Ainda que você recebesse isso de maneira anônima, eu acho que você também ficaria surpreso. Uma vez eu fiz
uma entrevista com a psicóloga e ela traçou o meu perfil psicológico. E quando eu olhei aquele laudo, eu fiquei surpreso no momento. Eu falei, engraçado, eu não me vejo assim. Hoje eu até me vejo um pouco mais, mas naquele momento eu discordei de vários pontos dela. Mas com o tempo você acaba vendo que ela tem razão, porque eles têm ferramentas que acabam, não é, dando um panorama do que é a sua personalidade. Então a psicologia tem essa ferramenta, essa possibilidade, mas se você pegar e ler, você vai discordar. E o homem é assim também. A Bíblia fala do homem, da sua essência, do seu caráter. E quando o homem lê e vê a realidade do que ele é, ele fica surpreso e discorda. Quem de nós, quando leu a Bíblia, ou antes de se render a Cristo, também não teve a mesma impressão? Assim, mas eu não sou assim, é impossível, eu não sou esse sujeito, eu sou um cara bom, eu não sou um pecador, eu não sou desse jeito, eu não minto tanto, às vezes uma vez ou outra, mas a Bíblia faz um relato de nós. E da mesma maneira que você não concordaria com o perfil psicológico que alguém faz de você, ou com um retrato falado de alguém que te conhece e te viu, da mesma maneira que você não concordaria, a Bíblia também fala de nós com muita propriedade e muita certeza. A assertividade da Bíblia é tremenda, mas o homem natural, ele nega. E uma coisa que o homem não pode negar, a parte do caráter, da personalidade, eu talvez não consiga dizer a teu respeito completamente, os detalhes eu não sei, mas espiritualmente eu não consigo ver nada, absolutamente nada. Se eu ficar aqui julgando você espiritualmente, eu seria um hipócrita, porque eu não consigo ver absolutamente nada. Mas Deus consegue ver tudo. Deus consegue ver todo o nosso espírito, todo o nosso traçado. A Bíblia diz, irmãos, a respeito de nós, que Deus tem os nossos cabelos contados. Deus nos conhece em cada detalhe, cada milímetro do seu corpo, do seu coração, da sua personalidade, pensamentos. Deus conhece tudo. E a Bíblia, então, retrata bem a humanidade. Romanos 3, 23, que os irmãos conhecem, o que diz? Quantos pecaram? Todos pecaram. E todos carecem, precisam, estão destituídos da glória de Deus. Esse é o retrato da Bíblia. Mas como eu disse, muitos de nós discordam. Dizem, não, eu não sou pecador. Não, eu não estou sem a glória de Deus, não estou destituído dela. Eu discordo disso que você está dizendo. Mas o fato é verdadeiro, o fato é real. E não há, irmãos, como alegar falta de visão de Deus. Como eu disse, eu posso talvez, no momento ali em que acontecer um assalto, eu ver de relance, não olhar muito bem, não é? A gente até evita encarar o sujeito, o meliante, mas nós não podemos alegar essa falta de visão de Deus. Como eu disse, Deus nos conhece completamente, profundamente, em todos os detalhes. Eu queria ver contigo uns textos que falam sobre isso. Vamos lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no versículo 7. Primeiro livro de Samuel, vamos ler alguns textos hoje. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 7, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus é capaz então de ver o nosso coração. Nós somos impressionados com o que vemos no aspecto físico, mas Deus vê além. Agora lá em Provérbios, capítulo 15, no versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Eu não consigo então me esconder de Deus, eu não consigo esconder meu coração dele, porque ele está em todo lugar e os seus olhos estão contemplando os bons e os maus.
em Salmos, capítulo 139, um salmo de Davi, muito conhecido, Salmo 139, vamos ler o versículo 16 e depois o 23 e 24. Salmo 139, verso 16, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Antes de sermos formados, Deus já nos conhecia. A nossa substância já era conhecida por Deus, e os nossos dias, todos os nossos atos já estavam escritos diante de Deus. Então Deus tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. No versículo 23 e 24, ele diz também: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nesse salmo, Davi fala que para onde ele pode se ausentar, para onde ausentarei meu espírito? Se subo ao mais alto dos céus, tu lá estás. Se vou ao mais profundo abismo, tu estás também. Deus está em todo lugar, conhece tudo. Então tem um retrato exato de nós. Então nós não podemos alegar falta de visão de Deus, não podemos alegar que nos escondemos, que somos bons, que não concordamos com o retrato falado do pecador, porque Deus é exato naquilo que ele diz. Tem um filósofo iluminista chamado francês Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire. Ele escreveu o seguinte, para que os irmãos vejam como é possível um homem descrever algo de outro. Voltaire falou a respeito da amizade o seguinte: amizade é um contrato tácito entre duas pessoas sensíveis e virtuosas. Sensíveis porque um monge, um solitário, pode não ser ruim e viver sem conhecer a amizade. Virtuosas porque os maus não buscam mais que cúmplices. Os sensuais buscam companheiros de devassidão, os interesseiros reúnem sócios, os políticos congregam partidários, o comum dos homens ociosos mantém relações, os príncipes têm cortesãos, só os virtuosos possuem amigos. Veja, um filósofo traçando aqui um retrato do que é amizade, e um retrato real, porque todos os que ele coloca aqui, ele traçou um perfil exato. De fato, quem é interesseiro vai em busca de sócio. Quem vive numa vida de sensualidade, prostituição, procura um parceiro. Não há amizade em todas essas coisas. Mas aquele que é virtuoso, esse possui amigos. E a Bíblia fala de amizade, só para a gente ver como o que é traçado humanamente na Bíblia, ela também já testificava a respeito disso. Provérbios 17, 17 diz o seguinte: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. A Bíblia fala a respeito de amizade, já dizia há muito tempo atrás, e também no capítulo 27 de Provérbios, nos versículos 9 e 10, a Bíblia diz assim: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim um amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, não entres na casa de teu irmão no dia da adversidade, mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. A Bíblia fala de amizade. Eu, certa vez no trabalho, uma colega mandou para mim um texto muito bonito de Mahatma Gandhi. E eu respondi para ela, falei: olha, gostei muito, mas tudo isso aqui Paulo já dizia, há mais de 2000 anos atrás. Então, o que um filósofo pode descrever, a Bíblia já descrevia. Então, ela é a verdade, ela é a palavra de Deus. Então, eu não posso refutar, eu não posso negar, eu não posso dizer que é mentira, porque até algum conhecimento humano eu consigo comprovar na Bíblia, porque muitos deles se apoiam de princípios bíblicos, a verdade é essa. A Bíblia fala de virtude, indo lá para a segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo,
Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 5 ao 8, ele diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia também fala de virtude, de pessoas virtuosas, que seria a bondade, né, a excelência moral. A Bíblia fala sobre essas coisas. Então a Bíblia, quando fala a respeito de nós, do ser humano, ela é exata. Eu não tenho como refutar, como dizer que ela não tem razão. E já nos dias de Isaías, 750 anos antes de Cristo, Isaías já traçava esse retrato do homem pecador, já era bem conhecido. Voltando lá a Isaías capítulo 59, do 3 ao 8, ele dá um retrato do homem pecador. Ele diz: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. E Isaías, então, já fazia o retrato do homem pecador. Eu te pergunto, o que desses versículos de 750 anos antes de Cristo tem de diferente de hoje, do ser humano? Se você me comprovar que não há que o ser humano não é assim, eu acredito em você, mas você não vai conseguir provar. Porque a Bíblia é exata, ela é precisa quando fala a respeito do homem. Então, lábios maldosos, veja como fala da plenitude do homem. Lábios maldosos e mentirosos, mãos manchadas de sangue, mente e coração concebendo o mal, ou seja, o homem interior, a minha alma concebendo o mal, pés velozes para cometer crimes, injustiça, ausência de paz. É o homem inteiro, irmãos, da cabeça aos pés. É um retrato inteiro do homem como pecador. Então, não há como negar. E muitos anos antes, 750 anos depois, o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 10, repete no versículo 3 a mesma descrição dada lá em Isaías. Romanos capítulo 3, do versículo 10 ao 18, diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, são os pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. 750 anos depois, Paulo dá o mesmo relato. E hoje, 2000 anos depois, nós damos o mesmo relato. Não mudou, irmãos, o retrato do homem pecador é o mesmo. Exatamente, com fidelidade. Então, nesse retrato falado que nós olhamos em Isaías, nós precisamos então aprender, ele vai mostrar a condição desse indivíduo, mas vai mostrar também a solução.
Irmãos, há uma solução para esse homem pecador. Isaías, um dos profetas, o profeta, conhecido como o mais evangelístico de todos, o que mais previu, profetizou a respeito de Jesus, esse homem vai falar também da cura para a situação do homem pecador. Primeiro, voltando a Isaías 59, dos versículos 9 ao 11, diz assim: por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, e não há. A salvação, e ela está longe de nós. Aqui é um retrato, mais uma vez, uma descrição do homem afastado de Deus. A descrição desse homem, afastado de Deus. Pastor Paulo, na quinta-feira, falou da alegria da salvação. Que o maior bem que um homem pode ter é a salvação, é estar com Cristo. Mas aqui, Isaías fala do contrário, do homem pecador, daquele que está afastado de Deus. Então não há sentimento pior do que saber que Deus se afastou. Várias passagens bíblicas você vê homens clamando, se mostrando entristecidos, falando dessa condição de afastados de Deus. Como isso era penoso para eles. Eu queria ver contigo Salmo 51, versículo 11 e 12, um salmo que você conhece também. Davi escreveu após ter cometido o pecado com Batseba, e ele diz no versículo 11 e 12, ele fala assim: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi, como também foi dito quinta-feira, Davi, ele sentia essa necessidade, mesmo sendo um homem que tinha tudo. Próprio Deus envia Natã para falar para ele, e Natã diz, né? Assim o Senhor diz: eu te dei tudo, e se você tivesse pedido, eu teria te acrescentado tais e tais coisas. Por que você fez isso? Davi então tinha tudo, mas ele diz aqui que não quer ficar sem a presença de Deus, não quer que seja tirado dele o Espírito Santo, mesmo sendo rei, mesmo tendo bens. Ele mesmo dizia que era pobre, ainda no livro de Salmos, no Salmo número 40, no versículo 17, nós lemos esse versículo há uns dias atrás. Ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Davi, um homem rico, era rei, tinha de tudo. O que ele precisasse, se ele mandasse alguém lá, ele ia. Se ele precisasse que alguém viesse, ele vinha. Um homem que tinha tudo. Mas ele diz aqui: eu sou pobre e necessitado. Senhor, não retira de mim a tua presença. Não se afaste de mim. Não retira o teu espírito de mim. Não te detenhas, ó meu Deus. Venha, Senhor, venha o mais rápido a mim. Eu não suporto ficar um dia sequer longe do Senhor. Mas o homem afastado de Deus é o pecador. E se Deus está longe, não há possibilidade de salvação. A Deus ter se afastado, para aquele que está longe, não há possibilidade de salvação. É necessário que o homem se aproxime de Deus. Por isso Deus colocou em prática o plano da salvação. Enviou Jesus entre nós para nos salvar, para pregar o evangelho do reino. Então ele buscou a aproximação, porque afastado o homem não havia como ser salvo. No Salmo 71, diz assim, nos versículos 12 ao 16: não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são
adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuos feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Veja então, irmãos, que ele clama, o salmista clama: Senhor, não te ausente de mim. Apressa-te em socorrer-me. Senhor, vem depressa. Senhor, me livra. Eu quero estar próximo. Senhor, não se afaste de mim. Porque afastado de Deus não há salvação. Afastado de Deus não há alegria. Afastado de Deus o homem está morto. É essa a nossa condição natural. Então, não é à toa que o homem, ao saber que está carente disso, busca, mas não encontra. Voltando lá ao livro do profeta Isaías, agora no versículo 11 do capítulo 59, ele diz: todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas, esperamos o juízo e não há, a salvação e ela está longe de nós. Ele diz antes, que nós apalpamos as paredes, tropeçamos, é como um cego buscando alguma coisa, ou como alguém que está procurando e não tem luz, está como que perdido, Só há trevas. Eu quero luz, eu quero resplendor, mas não há. Eu quero salvação, mas não há. Eu quero juízo, mas não há. Então, o homem busca, como aqui busca, como brama como um leão, como um urso. O urso bramava com fome. Então, aquele que está com fome de Deus, clamando, gritando como um urso, mas também gemendo como uma pomba, um animal, um pássaro indefeso, gemendo. Assim, Isaías retrata o homem buscando, mas não encontra. O homem continua buscando, e há quem se engane buscando por seus próprios caminhos. Você sabe, há muitos de nós aqui que talvez ainda estejam nessa situação, sabendo desse vazio, dessa necessidade de se religar com Deus, buscando em outros caminhos, buscando outras tentativas. O que nos oferecem, nós tentamos outrora, e talvez alguém ainda esteja nesse mesmo caminho, mas acreditando estar próximos de Deus. Mas a palavra que é fiel e verdadeira, que nós cremos que é a palavra de Deus, ela diz o contrário a respeito de nós. No capítulo 58 de Isaías, do verso 2 ao 5, ele diz: mesmo nesse estado, ou seja, no estado como pecador, ele diz: ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos de justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferir descompunho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Veja que Deus aqui já está dizendo a respeito do homem que buscava, pelos seus próprios caminhos, a justiça de Deus, buscava ainda se interessava, ainda queria, ainda tinha prazer em estar, mas acreditando que simplesmente por isso Deus o atenderia. E Deus aqui está recriminando: é isso que você chama de jejum? É isso que você chama de me servir? É isso que você chama de me cultuar? E não digo só aqui, não, irmãos, ou em qualquer igreja evangélica. Há pessoas que estão aí passando por sacrifícios, achando que vão obter de Deus algum favor, subindo escadarias, praticando ofertas, sacrificando. Pessoas que acreditam
que ainda podem reivindicar de Deus alguma coisa. Mas Deus diz, é isso que vocês chamam de jejum ou de piedade, de praticar a religião? É isso que vocês chamam de dia aceitável ao Senhor? Deus, já naquele momento, reprovava isso. E ele foi aqui taxativo com o seu pesar, o seu desgosto. Então a escolha do homem natural é estar afastado de Deus. O homem escolheu esse caminho. Não é à toa que Jesus diz para que ele veio, em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar aquele que se perdeu, aquele que está afastado de Deus, longe, perdido, numa vida de pecado. Em Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Efésios 2 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Veja o que Paulo diz aqui: estávamos mortos, nós estávamos andando segundo o príncipe da potestade do ar, os desobedientes, estávamos andando nas inclinações da nossa carne, e era natureza. Ele diz, éramos por natureza filhos da ira. Então, irmãos, o homem, o caminho normal, natural dele, quando nasce, se ele não fizer algo, ele vai morrer afastado de Deus, porque é a natureza dele. Então, o pecado é a causa do afastamento de Deus. Ao pecar, o homem se afastou de Deus. Deus teve que se afastar do homem, pois não pode praticar pecado. Deus não conhece o pecado. E a decisão do homem, então, foi transgredir. Voltando lá ao livro do profeta Isaías, capítulo 59, verso 2, ele diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então foi a decisão do homem transgredir. Por essa decisão, ele foi afastado. As suas transgressões, as nossas iniquidades, nos separaram de Deus, a ponto de Deus não ouvir mais as nossas orações. Irmãos, é isso que acontece, isso que aconteceu por causa da decisão do homem. E o pecado se multiplica diante de nós, e não há nada que possamos fazer. Desde aquele tempo, as transgressões, as iniquidades vêm se avolumando. Não é o que diz a Bíblia, que um abismo chama outro abismo? Então a humanidade vai assim, dia após dia, piorando, né, nas suas atitudes, nas suas ações, e os pecados vão se multiplicando. No versículo 12 e 13 de Isaías 59, ele diz: Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Veja como o pecado vai se multiplicando. As transgressões testificam contra nós. Amados, aquele que não se render a Cristo, não vai precisar, Deus não vai precisar proferir nada para acusá-lo. Porque tudo o que Deus precisa está escrito. As iniquidades vão testemunhar contra nós.
Não teremos ninguém lá sentando no banco de testemunhas, nos acusando. Os nossos atos, não é o que a Bíblia diz? Cada um será julgado segundo as suas obras. Então nós, se temos obras e não nos rendemos a Cristo, elas vão ser testemunhas de nós. Porque nós vamos reconhecer que eles estão conosco, conhecemos as nossas iniquidades, a profundeza, na verdade, nós sabemos que somos maus. Vemos com essa história de que, não, eu sou um cara bom, eu também me achava assim, eu sou um cara legal, eu pago imposto, eu faço tudo, não mato ninguém. E a gente vive achando que isso vai nos tranquilizar, nos justificar. Mas o que a Bíblia diz é que eu tenho o que testemunhar contra mim. Transgressões que eu cometi contra Deus, e eu estou então debaixo da ira. Eu sou um desobediente, e eu estou então inserido nesse grupo. Os pecados então testificam contra nós. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, do versículo 5 ao 8. Romanos 3, do 5 ao 8, diz assim: mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem, certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se, por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males para que venham a bens? A condenação deles é justa. Veja o que Paulo diz a respeito do pecador. Ele ainda tem a cara de pau de usar a Bíblia a seu favor, já que ele diz aqui, né? Ora, se por causa da minha mentira fica em relevo a justiça de Deus, por que eu ainda sou condenado? Porque pela minha mentira, de certa maneira, Deus está sendo exaltado. Ora, então cometamos males para que venham a bens, a condenação deles é justa. Paulo diz, não tem como dizer outra coisa ao contrário disso. A condenação deles é justa, não há como se defender, não há como negar todas essas coisas. Então o homem também entra nessa. A gente procura, né, que os nossos males sejam atenuados, a gente procura se auto-justificar, e aí ele diz, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus. Eu não sei se você já percebeu, ou se você já passou por uma situação dessa, ter duas pessoas, uma entrevista, por exemplo, e uma delas é tão incapacitada que a outra parece que fica mais, ela sobressai. Você já teve essa experiência? Eu já vi debate em que uma pessoa era tão despreparada que a outra, mesmo que não fosse grande coisa, ela como se ficasse num patamar mais elevado. É como diz o ditado, né? Na terra de Banguela, quem tem dente é rei. Então o cara às vezes pode ter um dente só, mas o resto é Banguela, ele é elevado. E é assim que Paulo retrata que a nossa injustiça expõe a justiça de Deus. As nossas transgressões expõem a justiça de Deus. Então, irmãos, esse é o nosso estado. E nós estamos debaixo da ira de Deus por causa disso. Então não adianta tentar o autoconvencimento de que eu sou justo. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 10, coisa que eu dizia antes da minha conversão, e você também deve ter dito. Primeira carta do apóstolo João, no versículo 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo o quê? Mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Ora, eu também dizia isso. Não sou pecador, não. Que isso? Eu sou um cara bom. Eu não cometo pecado. Eu não sou bandido. Eu não sou traficante. Eu não sou viciado. Eu não tenho nada disso. Eu não sou pecador. Mas a Bíblia diz a meu respeito, se eu digo isso, eu não tenho a verdade em mim. E faço Deus de mentiroso.
porque ele disse, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não adianta o autoconvencimento. Se o homem decidiu transgredir, Deus não teve outra opção a não ser se afastar. Como eu disse, é a decisão natural de Deus. Você já teve também na sua vida alguma amizade que você cultivava e você era próximo de determinada pessoa. Talvez um colega de trabalho, você era próximo dele. Até certo dia que você vê aquela pessoa fazendo algo ilícito. E você diz, olha cara, isso aí está errado. Isso aí vai prejudicar você e pode me prejudicar também. Mas ele não te dá ouvidos e continua fazendo. O que você faz naturalmente? Continua com ele? Naturalmente eu me afasto. Não, esse cara aí, isso é problema. Sai fora, não quero mais, não como com ele, não me chama para almoçar. Meu amigo, fica aí no teu canto. Porque se der problema, só você que vai responder. Eu não quero estar junto contigo. A decisão natural de um sensato é se afastar. E Deus também não teve outra decisão possível a tomar, a não ser se afastar do homem. Porque Deus não conhece o pecado, Deus nunca pecou, então ele decidiu se afastar. Lá em Isaías 59, versículo 14 e 15, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Deus desaprova o pecado. Deus, ao ver o pecado, desaprovou e se afastou, o direito se retirou e o homem então morreu, se afastou de Deus, é a morte eterna. Assim o homem continua a sua vida de transgressões continuamente. Lucas capítulo 17, no versículo 20 ao 30, os irmãos conhecem também que há uma outra passagem, se não me engano, no Evangelho de Marcos, que diz que as pessoas viviam como se nada estivesse acontecendo. Viviam casando, dando-se em casamento, né? Negociando. Então, Lucas capítulo 17, do versículo 20, está errado. A minha referência aqui está errada. Mas é uma passagem que diz que os homens, como nos dias de Noé, eles casavam e davam-se em casamento, eles negociavam, faziam tudo, comiam, bebiam, como se nada estivesse acontecendo. Mas veio o dilúvio. Também nos dias de Ló, em Sodoma, também as pessoas casavam, davam-se em casamento, negociavam, viviam, como se nada estivesse acontecendo. Mas veio o juízo de Deus sobre a cidade. Então, a Bíblia diz que o homem continua a sua vida de transgressões e vai continuar. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 11, fala dessa continuidade do homem na sua vida de pecado. Apocalipse 22, 11 diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Isso é uma prática que não vai acabar. Quem anda na iniquidade vai continuar, e o pecador ele continua pecando cada vez mais e de uma maneira pior, enquanto que o justo vai continuar se santificando, vai continuar buscando a Deus, mas o homem continua a sua vida normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Esse é o retrato que Isaías fala do homem pecador. Deus colocando o homem pecador, algo que não tem como refutar, que não tem como negar e só podemos reconhecer. Mas como eu disse, Isaías não aponta apenas o retrato e a condição dessas pessoas. Isaías também diz como é a cura, como Deus providenciou a cura para se reaproximar do homem. Não haveria solução para nós se não houvesse quem pagasse pelas nossas transgressões. No verso 16 e 17,
ele diz assim: viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Deus aqui, Isaías falando a respeito do Messias, de como Deus providenciaria a solução para o homem pecador. Não havia quem pudesse ajudar, não havia um braço que pudesse interceder, mas Ele mesmo veio em forma de carne e graças a Jesus, Deus providenciou que nós fôssemos reconciliados. Paulo escreve aos Romanos, voltando lá no capítulo 3, versículo 21. Já estamos terminando, irmãos. Romanos 3, verso 21, diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Deus, então, envia o seu Filho para que nós pudéssemos ser resgatados. Até o verso 26. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, graças a Deus, como Paulo diz, por Jesus Cristo nós fomos reconciliados, nós fomos reaproximados de Deus. Ele é o único digno, somente Ele pode salvar o homem. Apocalipse, capítulo 5, do verso 2 ao 5, João, quando tem a visão, ele é levado e tem a visão, lá em Apocalipse, capítulo 5, do verso 2 ao 5, ele diz: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Somente Jesus, o Filho de Deus, Ele como Deus, abriu mão da sua glória e habitou entre nós, sem pecado, para se entregar por nós, para pagar pelos nossos pecados e para que nós pudéssemos nos reaproximar de Deus. Estávamos como ovelhas desgarradas, sem caminho, mas Ele se revelou a nós. João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vimos que muitos andam buscando, tateando no escuro, tropeçando, mas Jesus veio e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Venham pelo meu caminho e encontrareis luz. Vinde a mim, é esse o convite dele. Então nós estávamos como ovelhas perdidas, desgarradas, e assim vivíamos, mas ele veio. Estávamos sem paz, mas agora temos paz. Veja como contrapõe o texto de Isaías 59. Eles não conheciam paz, estavam com suas mãos sujas de sangue, lábios proferindo mentiras, o corpo todo em pecado. Mas agora, Romanos capítulo 5, dos versículos 1 e 2, Paulo fala do homem restaurado. Romanos capítulo 5, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Antes não havia paz, mas agora temos paz com Deus
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O seu sangue derramado nos reconciliou com o Pai. Ainda em Romanos capítulo 5 agora, dos versículos 9 e 10. Romanos 5, versículo 9 e 10, diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Agora fomos justificados. Antes não havia justiça, mas fomos salvos da ira por causa do sangue de Jesus. E esse sangue derramado cobriu. Você já deve ter ouvido que ele cobriu os nossos pecados. Quando você lê nas passagens bíblicas a palavra propiciação, reconciliação, elas são o equivalente do que era dito lá no hebraico de cobrir. Lá em Gênesis capítulo 6, 14, quando Deus dá as instruções a Noé, ele diz: calafetarás a arca, por dentro e por fora. É o cobrir, é a palavra cafar. Você vai cobrir. E assim, a palavra no Novo Testamento, que quer dizer a mesma coisa, é reconciliação, a propiciação, a expiação. Então o sangue de Jesus cobriu multidão de pecados. Para terminar, a primeira carta de João, capítulo 2, verso 2. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. No hebraico, cobrir. Ele cobriu os nossos pecados. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela cobriu mais ainda os pecados. Então, nós que estávamos longe, fomos reaproximados. Para encerrar agora sim, Efésios capítulo 2, versículos 11 e 13. 11 ao 13, diz assim: portanto, lembrai-vos de que, outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Veja como Isaías já dizia a cura, a solução para esse homem pecador. E agora nos perguntamos, já sei de tudo isso, mas o que é preciso para ter acesso a tamanha salvação? É o que Paulo escreve aos Romanos, que nós precisamos fazer. Todos nós fazemos. Romanos 10, do versículo 5 ao 11. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Amados, esse é o que precisamos fazer para termos acesso a tamanha salvação.